Bom dia meus queridos colegas do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, promovido pela Universidade Aberta do Brasil, juntamente com a instituição Universidade Federal da Bahia. A aula de hoje será sobre matemática do ensino médio, com assunto em pauta, funções exponenciais e funções logarítmicas. Matemática do ensino médio 1, acadêmico Sulino Gonçalves Santos. Vamos lá. O que devemos saber sobre função exponencial e logaritmo? Vamos ter uma ideia. O crescimento exponencial, em alguns casos, pode ser vertiginoso e em outros momentos pode tender basicamente, ou seja, lentamente, a zero, sem nunca atingi-lo. Queria que vocês prestassem muita atenção nessas minhas falas. O crescimento exponencial, em alguns casos, pode ser vertiginoso, entendeu? Mas em outros momentos pode tender lentamente a zero, sem nunca atingi-lo. A função exponencial é fundamental para explicar numericamente, eu queria dizer para vocês, numericamente, os fenômenos biológicos até os fenômenos físicos mais complexos, ou seja, aquilo que nós podemos imaginar. Como, um exemplo aqui, a transmutação radioativa. Isso vocês têm que ter essa ideia. Porque muitas das vezes os nossos alunos, os nossos educandos, a gente chega com o conteúdo e eles perguntam, mas professor, vou usar isso quando, onde, em que? Então nós temos que ter esse velho conhecimento na realidade, que funções exponencial e logaritmo nós podemos usar para basicamente resolver alguns tipos desses problemas, como nós fomos citados aí. O crescimento exponencial pode ser o quê? Em alguns casos vertiginoso, em outros casos pode tender lentamente a zero sem nunca atingi-lo. Vamos ter essa ideia aí, né? Vamos seguir em frente. Vamos lá para uma breve definição de função exponencial. Queria dizer para vocês, da definição de função exponencial, temos que relembrar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação. Queria que vocês tivessem essa experiência, entendeu? De relembrar, entendeu? De ver o que aprendeu na vida para poder seguirmos com função exponencial. E não tem como, todos nós sabemos disso, eu falar de função exponencial, se antes não explicar para vocês, ou seja, tentar colocar na cabeça vocês, talvez alguns já esqueceram, de potenciação, de algumas regras da potenciação. Venha comigo. Vamos lá. Potenciação. Algumas pessoas devem ter falado para vocês, alguns professores, que nada mais é que a multiplicação sucessiva por um mesmo fator. E eu costumo dizer para alguns dos meus alunos que potenciação nada mais é do que a multiplicação de bases iguais. Veja esse exemplo aqui, por exemplo, A vezes A vezes A vezes A vezes A é a mesma coisa que A elevado a N. E esse N nós vamos chamar de N fatores. Vocês conhecem ele como expoente dentro da potenciação. Vamos aqui. O expoente N indica que a base A foi multiplicada por ela mesma, ou seja, N vezes, ou seja, A elevado a N é chamado de potência. Então, queria que vocês, repetindo mais uma vez, para não ser muito redutivo, que vocês tivessem na mente. Potenciação nada mais é que a multiplicação sucessiva por um mesmo fator. Por que eu estou repetindo isso? Porque se eu não souber identificar alguns desses fatores, alguns desses casos da potenciação, fica inviável eu explicar na aula de hoje, eu começar na aula de hoje, função exponencial. Vamos seguindo ainda com as propriedades da potenciação. Foi o que eu disse para vocês. Não tem como eu falar basicamente de funções exponencial e logaritmo se não tocarmos no caso ou não relembrarmos um pouquinho das propriedades da potenciação. Vamos a esse slide aqui, presta atenção. Coisa rápida, jogo limpo, que eu acho que vocês todos já conhecem algumas delas lá. Vamos começar aqui desse aqui primeiro. Produto de potências de bases iguais. Quando eu falo em produto, eu estou falando de multiplicação. Ou seja, em multiplicação de potências de bases iguais é a coisa mais simples do mundo. Vocês já viram anteriormente, não precisava lembrar. Vocês vão conservar a base e somar os expoentes. Nesse caso aqui, B elevado a C vezes B elevado a D. Vai ser sempre igual a B somado com C elevado a C vezes D.
2. Quociente de potências de base iguais. Quando eu falo em quociente, basicamente eu queria que vocês tivessem essa noção que eu estou falando de divisão de potências de bases iguais. Eu tenho BAC dividido por BAD. Vai ser BAC igual a B vezes B elevado a C vezes D. Como eu estou falando de quociente, estou falando de divisão, o nosso denominador tem que ser sempre diferente de zero. Nesse caso aqui, B vai ter que ser sempre diferente de zero. Potência de potência, essa mais simples das propriedades, e é muito discutida lá na frente, vocês vão ver isso aí. Quando eu falo potência de potência, basicamente eu conservo a base e multiplico os meus expoentes. Eu tenho aqui B elevado a C elevado a D. Vai ser igual a B elevado a C vezes D. 4. Potência de produto. Quando eu falo em produto, basicamente eu estou falando de multiplicação. Eu tenho M vezes N elevado a C. É a mesma coisa que M elevado a C vezes N elevado a C. 5. Potência de quociente. Normalmente estou falando de outra divisão, mas é uma potência de quociente, ou seja, uma fração que o expoente vai servir para os dois ao mesmo tempo. Basicamente eu vou separá-los, entendeu? Vai ser M elevado a C sobre N elevado a C. Mais uma vez, eu queria dizer para vocês, com N que está aqui embaixo no denominador, sempre diferente de zero. 6. Potência de expoente inteiro negativo. Vamos lá, eu tenho B elevado a C, mas a regrinha lá nos anos anteriores diz que é só eu acrescentar 1, entendeu? O seu inverso, você vai perder o sinal, vai ser 1 sobre B vezes C, onde mais uma vez eu queria dizer para vocês que o denominador B tem que ser sempre diferente de zero. Potência, eu costumo dizer, de raiz quadrada, não de número racional. Eu costumo falar isso para os meus alunos, que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E fica claro nisso aqui. Eu tenho aqui raiz quadrada de D, raiz quadrada de B, no índice D elevado a C. Eu costumo dizer, quem está, basicamente aqui, eu posso transformar dessa forma aqui. Quem está na sombra vai ficar no Sol, para ser uma potenciação. Quem está na sombra vai ficar no Sol, quem está no Sol vai ficar na sombra. Com o D, eu costumo dizer para vocês, sempre diferente de zero. Porque nós estamos falando, quando eu falo de radiciação também, eu estou falando de, basicamente, sem querer, de uma divisão. 8. E último. Potência de expoente irracional. É obtida por aproximação do valor irracional do expoente. Ou seja, uma potência de expoente irracional, basicamente, eu não vou ter uma raiz exata. Então, eu só obter através de aproximação. Eu queria que vocês, confesso que não é perder tempo, mas ganhar tempo. A partir desse breve relato aqui, vocês já têm noção do que vamos ver pela frente. Vamos seguir em frente. Agora vamos à definição de função exponencial. Presta muita atenção. Vamos começar verdadeiramente, na realidade, a aula agora. Seja um número real A com A maior que zero e A diferente de 1, denomina-se de função exponencial de base A. A função, um exemplo aqui, por definição, f de R, que tem basicamente o seu domínio, implicando-se em R mais, ou seja, tirando o zero, definida por f de x elevado a x. O que é que nós vamos ver que devemos só perceber? Que A, gente, que é a nossa base, jamais tem que ser o quê? Igual a zero. Só é você voltar aqui um pouquinho. Ó. Seja um número real A com A maior que zero e A diferente de 1. Ou seja, A não pode ser menor que zero, entendeu? Queria que vocês tivessem essa ideia. Jamais pode ser menor que zero e A também jamais pode ser igual a 1. Vamos ver nos próximos slides que dá para vocês compreenderem com maior entusiasmo. Mas eu queria que vocês notassem uma coisa. Uma função de R, entendeu? Ou seja, do campo dos reais, implica-se, essa função só vai ser função exponencial se implicar-se em R positivo, excluindo basicamente o zero, que é definida por isso aqui, f de x elevado a A vezes x. Sendo que esse A aqui, entendeu? Jamais vai ser
Presta atenção, jamais vai ser um número igual a 1 e ele tem que ser sempre maior que 0. Vamos seguir em frente. Vejam essa reta aqui, eu queria que vocês observassem essa reta que explica basicamente o slide anterior. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa reta aqui, ou seja, o A que nós falamos na questão anterior, a base A lá, pode ter esses valores aqui de 0 até 1, mas jamais pode assumir o valor de 1. E também pode ter os valores do 1 sem assumir o valor de 1 até o infinito. Nunca nesse intervalo aqui dos negativos, ou seja, uma função só vai ser exponencial se os seus valores, o valor de A, estiver entre 0 e 1, excluindo 1 que não pode assumir o valor de 1, entre 0 e 1, e não pode ser igual a 1, tem que ser diferente de 1, e do 1 até o infinito. Isso é o que eu queria dizer para vocês. Pode assumir qualquer valor, mais uma vez aqui dá para vocês terem essa ideia, qualquer valor entre 0 e 1, porém, não pode assumir nenhum desses valores, ou seja, nem o 0 e nem, muito menos, na realidade, o 1, para não deixar vocês confusos. Explicando na reta aqui, dá para vocês compreenderem. Mas se voltarmos aqui um pouquinho no slide anterior, dá para vocês ver a definição. Seja o número real A, ou seja, ele tem que estar dentro do campo dos reais, com A maior que 0 e A diferente de 1. Ou seja, se A sendo maior que 0 e sendo diferente de 1, nós vamos ter basicamente uma função exponencial, que é o que vocês viram na reta. Voltando aqui ao slide da reta aqui, só foi para vocês compreenderem mais que ele pode assumir nesse intervalozinho aqui de 0 até 1, ou seja, pode ser 0,9, pode ser 0,8, pode ser 0,1, até o 0, mas não pode ser quem? 1. Essa é a definição de vocês. Então vamos seguir em frente. Venha comigo ver esse próximo exemplo. Eu queria que vocês viajassem nesse exemplo aqui. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determinar alguma coisa. Eu tenho aqui na letra A, f de 2, ou seja, basicamente aonde tiver x eu vou trocar por quem? Por 2. Ou seja, basicamente f de 2 vai ficar 4 elevado ao quadrado, que vocês conhecem, é 16. Ou seja, isso aqui é uma função exponencial, f de x igual a 4 elevado a x, porque a nossa variável está no expoente, ou seja, e a nossa base é 4. E 4, mais uma vez para vocês, caros colegas e alunos, é maior que 1, entendeu? Mas não é igual a 1. Vamos seguir em outros exemplos aqui. Continuando com o exemplo anterior, entendeu? Voltando lá ao exemplo anterior, eu queria que vocês prestassem muita atenção para não variar. Se esse 4 aqui fosse negativo, eu queria dizer para vocês, seria uma função exponencial? Consequentemente, não. Só era voltarmos lá ao quesito anterior. A tem que ser maior que quem? 0. E qualquer número negativo, na realidade, basicamente, é menor que 0. Qualquer número negativo é menor que 0. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas algumas pegadinhas que aparecem por aí. Tranquilo? Vamos aqui. Continuando com exemplos anteriores, ou seja, semelhantes. Eu tenho aqui, na letra C, um exemplo C para vocês viajarem comigo. Tenho aqui f de 0,5 igual a 4. Basicamente, se eu voltar lá na função, vai ser 4 elevado a 0,5. Ou seja, eu posso escrever 0,5 como se fosse um meio. Não posso, não? Posso desenvolver dessa forma. 0,5 pode ser escrito dessa forma aqui, 1 meio sobre 4. Ou seja, como nós conhecemos, e digo para vocês, pois isso aqui pode ser também transformado em radiciação. Ou seja, é uma fração, pode ser transformado também em radiciação, onde eu costumo dizer, quem está na sombra aqui embaixo no denominador, fica no índice, que vai ficar no sol, e quem estava no sol vai ficar na sombra. Melhor dizendo,
raiz quadrada de 4 é igual a 2. Isso também é exemplo de função exponencial. Vamos seguir em frente aqui. Agora veja esse exemplo aqui. Eu tenho y igual a menos x elevado a x. Isso, na realidade, gente, você já sabe que não é função. Eu queria dizer para vocês, isso não é função. Mas eu queria dizer que pode vir, esse f de x pode vir com y, pode vir com qualquer letra. A definição vai ser basicamente de quem está montando a questão. Ou seja, isso aqui não é função, não preciso nem repetir, você já sabe que A tem que ser o que, gente? A, aqui está dizendo que A é menor que 1. E se A for menor que 1, não é função. Não preciso nem bater nessa tecla, que vocês já conhecem bastante. Então, esse é um exemplo daqui não definimos como função exponencial. Porque até mesmo aqui, menos 5 indica um número que está dizendo que é menor que... Está dizendo que A é menor que 1. Então, se A for menor que 1, por definição, não é função. Vamos seguir em frente aqui. Agora vamos falar um pouquinho, para não deixarmos atrás, já vimos alguns exemplos de funções exponencial, já vimos um repeteco sobre, um reprise sobre propriedades da potência para introduzir funções exponencial. Agora vamos entrar um pouco em funções logarítmicas. Eu costumo dizer que funções logarítmicas, basicamente, gente, a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Vou dar para vocês perceberem. Então, função logarítmica é o inverso da função exponencial. E se é o inverso, eu posso dizer que uma função exponencial é o inverso de uma função logarítmica. Aqui eu tenho aqui f de x igual a log de a elevado a x. Ou seja, eu posso definir também, essa função pode ser transformada nessa função f de x igual a x, ou seja, elevado a x. Ou seja, é um vai e vem, ou seja, função logarítmica nada mais é que a função exponencial inversa, ou melhor dizendo, função logarítmica é o inverso de função exponencial. Tranquilo? Mas eu queria que vocês entendessem aqui, eu acho que muita gente percebe que talvez estejamos falando grego, mas eu queria dizer, f de x igual a log de a elevado a x, de base x, log de ax, nós temos a mesma coisinha, podemos transformar em f de x igual a elevado a x. Ambas, vocês vão ter conhecimento que vamos estudar basicamente só a parte exponencial. Vamos seguir para o próximo exemplo. Vamos definir com mais precisão. No slide anterior, vocês viram que uma é o oposto da outra, mas aqui nós vamos definir mesmo o que é uma função logarítmica. Vamos lá. Definição. Seja um número real A, onde por definição A tem que ser maior que 0 e A tem que ser também diferente de 1. Chamamos de funções logarítmicas de base A. A função f de r mais asterisco, vocês sabem que é tira o zero, implica-se basicamente em r, tal que f de x é igual a log de a elevado a x. Onde vocês têm uma ideia, nos próximos slides, vocês vão ver as representações dentro de uma função logarítmica de r mais asterisco e r, que implica em r. Mais uma vez, para vocês não esquecerem, função logarítmica, por definição, é dessa forma. Seja um número real, a, prestem atenção, onde a tem que ser maior que 0 e a tem que ser diferente de 1. Ou seja, não muda do princípio de uma função exponencial. Ou seja, se eu pegar com clareza a função exponencial, eu não vou ter muita dificuldade em função logarítmica. Vamos no próximo slide aqui dar uma olhada. Continuando ainda com a definição de função logarítmica, basicamente vocês vão ver. Só queria notar para vocês uma coisinha aqui nesse slide aqui. f de r mais asterisco implica-se em r, onde r mais asterisco vamos ser o domínio dessa função logarítmica, implicando em r, que é o contradomínio dessa função. Tal que f de x é o log de a elevado a x. Isso aqui, essa retinha aqui, explica basicamente o que vimos lá em função exponencial, que os valores dessa função logarítmica têm que estar
entre 0 e 1, mas jamais vai ser menor que 0 e igual a 1. Tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1. Aqui está um exemplo basicamente disso aqui. Exemplo, função de x igual a log de 5 elevado a x. Então dá para vocês terem essa ideia aqui. 5 é maior que quem? 5 está nesse intervalo aqui de 1 até R, entendeu? Até o infinito, vai estar nesse intervalo aqui. E 1/3, basicamente, vai estar nesse outro intervalo aqui de 0 até 1. Ou seja, mas não chegou a igualar a 1. Então, se vocês prestarem muita atenção nos detalhes das definições, fica fácil resolvermos qualquer função logarítmica e qualquer função exponencial. Que Deus abençoe vocês, bons estudos, até a próxima.